paz, Senhor querido, estamos aqui para mais uma vez, né? Darmos continuidade à nossa lição nesse trimestre, que nós estamos falando sobre Josué. A segunda lição tem o título de O Chamado de um Líder, né? Que nós vamos começar aqui em nome de Jesus. Espero que todos estejam bem, tenham passado essa semana bem na presença do Senhor. E nós vamos começar então. O chamado de um líder, né? Moisés morreu. E quando sai um líder, ou morre, ou ele sai, tem que colocar outro no lugar. E Josué cumpriu todo o projeto que Deus tinha preparado para a vida dele, né? E os líderes também morrem. E após ter feito tudo com excelência, teve o seu nome incluído na lista dos heróis da fé, né? Que está lá em Hebreus 11, 23 a 29. O deserto e as dificuldades não tiraram a fé de Moisés, né? E não impediram que ele cumprisse a sua missão. Amém? E imaginou você passar, né, no deserto, liderando um povo murmurador, né? Um povo incrédulo, um povo que não cria em nada, um povo que reclamava de tudo. Não deve ser fácil. Mas Moisés cumpriu a missão dele. E agora ele teria que passar, né? Ele passou a liderança do povo para Josué. Então, o segundo tópico nosso tem como título Assuma a liderança. Né? O Senhor falou a Josué, levanta-te, pois, agora. Né? Então, foi o próprio Deus que colocou Josué diante dessa peleja. Né? Era a hora de Josué, tinha chegado a hora dele substituir Moisés. E ele estava preparado, porque Josué ele foi preparado no deserto, né? Assim como o Senhor Jesus, quando ele foi começar o ministério dele, ele foi para o deserto, onde o diabo tentou. Josué ele foi preparado também no deserto, do lado de Moisés o tempo todo, né? E ele teve um preparo de deserto. A escola dele foi o deserto. Ele foi escolhido para conduzir o povo a entrar na terra prometida. Que maravilha, né? Que bênção do Senhor essa. E por quê? Deus prometera, né? Josué ele tinha uma fé inabalável, né? E Deus agradou-se dele, amém? Assim como ele foi um dos espias que Moisés mandou. Lembra quando Moisés mandou os 12 espias, né? A espiar a terra prometida? Josué e Caleb foram os únicos que ao voltar, né, eles revelaram algo que eles viram através da fé deles. Enquanto todos falaram mal da terra, ele e Caleb foram os únicos que tiveram fé para ver além daquilo que eles viam com os olhos. Não é verdade? E por isso que os dois foram os únicos que conseguiram entrar na terra prometida. Porque eles tiveram fé suficiente para isso e para acreditar no Deus, né? Josué foi um homem cheio do Espírito de Deus. Está lá em Números 27 e 18. O que mais identificava era a sua comunhão com Deus. Ele gostava de estar na presença de Deus. Está em Êxodo 24, 13. Sempre submisso à liderança. Né? Ele só pegou a liderança após a morte de Moisés. Tá? Nem tudo em sua caminhada foram flores, não. Foram alegrias. Ele não teve só alegria, mas em meio a tudo, ele tinha fé e ele tinha gratidão. Ele soube esperar o tempo de Deus na vida dele, obedecendo e crendo que chegaria o momento. Né? O terceiro tópico fala tenha iniciativa. A ordem de Deus para Josué é: passe este Jordão, tu e todo este povo. Nada mais iria impedir. Porque quando o Senhor está na nossa frente, quando é o Senhor que nos ordena, nada é capaz de impedir aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E no tópico 2 nós vamos ver os conselhos para a conquista, né? Não despreze ninguém. Foi o primeiro conselho que o Senhor deu a Josué. Diferente lá do primeiro, né? Lá atrás, daquela geração incrédula, como eu já havia dito, de murmuradores que não acreditavam em Deus, no seu poder, essa geração agora, o Senhor queria que todos eles entrassem na Nova Canaã, né? Mas por quê
Eles eram tão perfeitos assim? Não, não era perfeito, né? Havia cobiça, temor, negligência no meio do povo. Só que o Senhor queria provar também que através das pessoas imperfeitas, das coisas imperfeitas, Ele poderia também mostrar o poder dele. Não é verdade? Assim Ele deixou exemplo lá na sarça, né? O que era a sarça? Era uma moita, uma planta assim, que não tinha formosura nenhuma, que não dava fruto, né? Que não dava sombra, ela não servia para nada, vamos assim dizer. Mas o Senhor fez o quê? O Senhor usou a sarça para demonstrar o poder dele, né? O poder dele para manifestar a glória dele a Moisés foi através da sarça. Então o Senhor queria provar que ele também manifesta o seu poder através das coisas que não são tão perfeitas, certo? E o segundo conselho, não se esqueça de Moisés, né? O Senhor recomendou isso a Josué, para que ele não se esquecesse do legado de Moisés, né? E por várias vezes ele citou isso. Vamos dar uma olhada? A fala de Deus com Josué, ele cita Moisés, ó. Como eu disse a Moisés, Josué 1 e 3. Depois, novamente, como fui com Moisés, Josué 1 e 5. Fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Está em Josué 1 e 7. Então vocês viram, né? Como todas as vezes o Senhor fez questão de citar Moisés. Se fosse outro, né? Falaria, Senhor, para, agora sou eu, né? Esquece Moisés, agora é um novo... Não, tá? Isso daí também entra, porque nós não devemos, né? Nos sentir ameaçado por aqueles que foram antes de nós. Na verdade, por aqueles que deixaram um legado antes do nosso. E como Paulo já dizia, lá em 1 Coríntios 3 e 7, que ele falava, o que planta e o que colhe não são nada, porém só Deus é que dá o crescimento. Que não adianta eu ir lá e plantar, né? Você não vai conseguir colher se Deus não fizer aquela planta crescer, se ele não colocar a parte dele ali, porque ele é o dono da criação, certo? Então não vai adiantar nada. Seu trabalho vai ser perdido e o meu eu não vou ter para fazer. Então, essa foi uma das ordens que o Senhor falou para Josué, né? Não esqueça de Moisés, certo? E a terceira, né? O terceiro conselho foi: viva, pregue e medite nas Escrituras. Então Deus estabeleceu 3 princípios que Josué deveria seguir. O primeiro, ser fiel, né? Cumpra tudo que está na lei mosaica, tudo, né? Não se desvie dela. Segundo, fale sobre a lei. Josué teria que falar a respeito da lei para o povo, certo? E 3, prepare-se, né? Como Deus estivesse falando, ore, me busque, consagre-se, não é verdade? Josué não poderia negligenciar esses princípios, porque se ele fizesse isso, ele não conseguiria o sucesso na jornada rumo a Canaã, rumo à terra prometida, rumo à terra que o Senhor prometera ao povo, certo? E o tópico 3 nos fala de reconhecimento, compromisso e promessa. Deus estabeleceu 3 princípios, né? Porém, ele deu mais 3 coisas para Josué. Reconheça o seu chamado. Então o Senhor falou para ele, não te mandei eu, Juízes 1 e 9, né? Deus, através dessas palavras, sossega o coração de Josué, porque quando Deus manda, quando é Deus que está no negócio, não há o que temer, porque ele se responsabiliza por tudo, né? A segunda, Deus falou, dê o seu máximo. E diz a expressão ainda, esforça-te. Foi repetida 3 vezes. Josué, porém, haveria de dar o melhor de si, sempre forçado para conseguir dar continuidade ao projeto de Deus, né? Da entrada na terra prometida. E promessa. As promessas que Deus fez a Josué juntamente ao seu chamado, né? A primeira promessa foi, vocês lembram? Ele fez o quê? Ele deu 3 princípios, porém Deus também fez 3 promessas a Josué.
A primeira promessa de prosperidade. Todo lugar que pisar a planta do seu pé, vô-lo tenho dado. Né? Como eu disse a Moisés, olha que maravilha, quando o Senhor vai conosco, né? Quando Ele nos promete, que maravilha, né? Que glorioso que é isso. Depois a segunda promessa, a derrota dos inimigos, olha que lindo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Que grandeza, né? Como é maravilhoso a gente ouvir isso do Senhor, né? Saber que o Senhor está conosco. E outra, a presença de Deus, olha só. Não te deixarei nem te desampararei. Você já imaginou o Senhor chegar e falar tudo isso para nós, né? Que Ele está conosco, que Ele nos livrará dos inimigos, que Ele fará prosperar os nossos pés, os nossos caminhos. Como é maravilhoso isso, né? Como é lindo isso. Então, que maravilha, né? Aqui nós estamos acabando a lição e que maravilha. Quando aguardamos a obediência do Senhor, até a hora da confirmação do chamado dEle, né? Andando em fidelidade com Ele, crendo no que Ele é capaz de fazer, né? Quando nós esperamos em Deus, no momento de Deus, quando o chamado é real, né? Quando obedecemos a Ele sem olhar para trás, sem nos queixarmos, sem murmurarmos, né? O Senhor, Ele é fiel. Ele cumpre todas as promessas em nossa vida. Se você prestou atenção nessa lição, você vai ver que Deus estabeleceu 3 princípios, né? Os quais Josué teria que seguir. Porém, mais à frente, o que ele fez? Ele deu 3 promessas a ele. 3 lindas promessas a Josué, né? Não perdemos nada quando nós seguimos a Cristo. Não perdemos nada quando nós confiamos no nosso Deus. Nós não perdemos nada quando nós esperamos em Deus. Mesmo que pareça que nunca vai acontecer, né? Mesmo que pareça que o Senhor nos esqueceu, mesmo que pareça que o Senhor não lembra mais da promessa que Ele nos fez, o Senhor é fiel para cumprir todas as coisas na nossa vida. Só que tem um tempo de preparo, né? Josué foi preparado no deserto. Quantas vezes Josué deve ter se cansado naquele deserto e ter falado, meu Deus, mas ele continuou firme, né? Ele creu no Deus dele. 40 anos. Depois, quando ele viu que ia passar para a próxima geração e tudo aquilo aconteceu, mas ele teve fé. Ele sempre foi otimista. Ele sempre creu no Deus dele, né? Então, na nossa vida não é diferente. Vamos crer que o nosso Deus é o Deus que cumpre as promessas. É o Deus que nos leva em segurança. É o Deus que abre caminho, certo? E vamos continuar firmes na lição. A semana que vem tem mais uma parte maravilhosa. Essa lição inteira ela é muito linda, né? É o próprio Deus falando conosco. É o próprio Deus mostrando para nós as maravilhas dele. Amém, adolescentes? Que o Senhor vos guarde, né? Que o Senhor esteja convosco durante toda essa semana, dando saúde, dando paz para vocês. E até domingo que vem, se Deus quiser. Amém?